Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui trabalhando juntos, eu e você, em busca do último eleito. E nesta hora nós estamos trabalhando por essa fé apostólica, esta fé que está nos transformando pelo poder da palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a sua palavra. E o poder de transformar está na palavra. Quando Deus apareceu em carne humana para a semente real que foi Abraão, veja, pelo poder da palavra falada, Abraão e Sara foram transformados. Ambos voltaram a ser jovens outra vez, para que em ordem o filho da promessa aparecesse. E veja, Deus mesmo, na pessoa de Melquisedeque, o grande Elohim, o mesmo ontem, hoje e eternamente, apareceu em carne humana. Primeiramente deu pão e vinho para Abraão, depois transformou seu corpo e depois então veio o filho da promessa em ordem antes de Sodoma ser queimada. Quando nós podemos entender a Bíblia de uma forma profética, de uma maneira inspirada, e que Deus nos dê a graça de olhar para ela por revelação, então aquilo que foi é o que está acontecendo e é aquilo que será no futuro. Nada há de novo, diz o sábio Salomão. Por isso, quando você lê a Bíblia com um olhar profético, você vai olhar o que Deus fez no passado e você verá o que Deus está fazendo hoje e aquilo que Ele fará no futuro. Porque a Bíblia, veja, passarão os céus e a terra, mas a sua palavra não há de passar, porque ela é eterna. Todas as coisas que Deus criou, toda a sua obra, toda essa perfeição da criação, um dia deixará de existir, vai passar e tudo se fará novo. Mas a palavra de Deus não pode passar, ela é eterna. Por isso diz a Bíblia, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então quando você olha aquele quadro lá de Abraão, veja, já com avançada idade, Abraão e Sara, veja, todo o seu corpo, toda a sua parte externa já estava morrendo ou praticamente morta. Veja, era impossível que eles tivessem um filho da promessa, sua semente nele estava morta. Veja, Deus apareceu em carne humana e com o poder da palavra profética, veja, o filho do homem, Deus profeta, porque pôde discernir os pensamentos no coração de Sara, que estava atrás dele na tenda. Veja, e ali, pelo poder da palavra falada, ele veio vivificar aqueles corpos mortais e transformá-los e trazê-los de volta à condição que pudessem agora ter o filho prometido. Então aquilo lá é a mesma coisa dos dias de hoje, porque a Bíblia fala como foi nos dias de Ló, assim também seria nos dias da vinda do Filho do Homem. Deus esconde o mistério. Quando ele fala dos dias de Ló, isso mantém o homem natural, o teólogo, o escriba, olhando apenas para Sodoma. Veja, lá havia um homem justo, tentando pregar o evangelho para os sodomitas. Ele se tornou uma espécie de governador ou de prefeito da cidade. Ele era um juiz da cidade. E veja, e tudo que ele conseguiu foi apenas a sua família, nem mesmo sua esposa ele conseguiu salvá-la. Mas enquanto os teólogos mantêm seus olhos voltados lá para Sodoma, Deus está aqui, escondido em simplicidade, visitando Abraão na tenda, porque os dois eles eram contemporâneos. E veja, Abraão é um tipo da semente real, Ló representa a virgem Nécia, justo, um alto padrão moral de vida, mas Abraão era um profeta. Deus visitou Abraão e trouxe ao seu amigo Abraão os mistérios da redenção, aquilo que Deus faria no tempo do fim. Quando Abraão mesmo, veja, era um profeta que podia captar a palavra e Deus veio ao seu profeta, primeiro, em ordem, para revelar a palavra ao profeta. Então ali estava Deus visitando Abraão em carne humana. E esse mesmo sinal estaria suposto acontecer aqui no tempo do fim, para cumprir-se a palavra. Jesus disse, examine as Escrituras, elas falam de mim. Então, Jesus Cristo, ele era o cumprimento da palavra. Jesus Cristo é a palavra manifestada. E esse mesmo Jesus, veja, nos dias da vinda do Filho do Homem, Lucas 17:30, estaria manifestado no tempo do fim para cumprir as profecias que estavam nas Escrituras. Então, o Mamona pregou uma mensagem, Cristo é revelado em sua própria palavra. Veja, ele diz isso no parágrafo 137 a seguir.
Veja, a Bíblia, ela não precisa de nenhum intérprete, pois a Bíblia diz que Deus faz sua própria interpretação da Bíblia. Não é de nenhuma interpretação individual, disse Pedro. Então, citando 2 Pedro, capítulo 1, verso 19 até o 21, de onde ele tomou a inspiração para pregar essa mensagem. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, veja, são três coisas pelas quais o homem pode se guiar. O humanístico, onde ele consegue descobrir as leis e operar dentro das leis de Deus, aquilo que Deus criou. A próxima coisa, o nível mais elevado, é a revelação, quando algo é revelado através de um símbolo ou através da vida das pessoas. Agora o terceiro, o sobrenatural, é a visão, e isso só vem a profetas. Profetas têm visões, eles expressam a mente de Deus, e aquilo que estava na mente de Deus terá que acontecer da forma que Deus viu, porque veja, aquilo primeiro foi um atributo, depois foi expressado por um profeta e depois aquilo se manifesta. Então a interpretação de uma escritura é quando ela se manifesta. Então segue o profeta no parágrafo 138. E toda escritura é divinamente dada, divinamente colocada em ordem, e toda coisa é a revelação de Jesus Cristo, o Velho e o Novo Testamento, onde eles predisseram a sua vinda, o que ele faria quando ele chegasse aqui e o que ele faria nesta era que virá. Então aquilo faz o mesmo ontem, hoje e eternamente. Veja como em Hebreus lá, quando Paulo escreveu isto, ele é Deus, Jesus Cristo, o ontem do Velho Testamento, ele é Jesus Cristo hoje manifestado em carne, e ele é Jesus Cristo para sempre em espírito, para vir, o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele sempre vive para fazer sua palavra viver. O que ele diz, ela fará para aquela era. Ele está vivo, ele estava vivo no Velho Testamento, manifestado. Então, repetindo a Escritura, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Note, aquela Escritura profetizada, que está na Bíblia, muitas vezes em forma de uma história. Veja, na vida de alguém, como o nosso patriarca Abraão, Sara, um tipo da noiva. Veja, Abraão levando Isaac depois, anos depois, no Monte Moriá, para simbolicamente o sacrificar. Simbolicamente ele o levantou dentre os mortos, um tipo perfeito de Cristo, o pai conduzindo o filho ao Monte Moriá. Veja, Isaac carregou o lenho nas costas, um tipo de Jesus carregando a cruz. Aquilo era uma profecia. Aquela palavra foi manifestada na vida de Jesus. Por isso ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então o mesmo que aconteceu com Abraão, está acontecendo com a semente eleita. Veja, Abraão foi visitado por Deus mesmo em pessoa. O mesmo Jesus Cristo, do passado, o mesmo Melquisedeque, em ordem para ter o filho da promessa, em ordem para a transformação. Então veja, 139. Aliás, desculpe-me, 140. Então, quando Jesus foi manifestado em teofania no Velho Testamento, na pessoa de Melquisedeque, não um sacerdócio, mas a pessoa, o homem, vem, pois este homem ainda não havia nascido, mas ele estava em uma teofania, então ele não tinha pai nem mãe, ele era Deus, ele mesmo. Veja, ele estava manifestado na forma de um homem chamado Rei de Salém, o qual é Rei de paz e Rei de justiça. Vem? Ele era Melquisedeque, ele não tinha pai nem mãe, princípio de dias ou fim de vida. Vem? Era Jesus, em uma teofania, na forma de um homem. Poderia você entender aquilo? Jesus na forma de um homem. Isso dá para entender a profecia para os dias de hoje. Veja, aquele homem lá, que apareceu em carne humana, era Jesus em forma de um homem. Esta mesma promessa estava predita na Bíblia, profetizada para ser manifestado no tempo do fim. Jesus na forma de um homem. Então veja, 141. Então ele foi feito verdadeiramente carne humana e habitou no nosso meio na pessoa de Jesus Cristo, ele mesmo, nascido da Virgem Maria.
Ele veio daquela forma para que então ele pudesse morrer e voltou ao céu. Agora, nesses últimos dias, ele tem prometido manifestar a si mesmo na plenitude outra vez de sua carne e em espírito. Vem? Pois como foi no dia de Sodoma, assim também será na vinda do Filho do Homem. Agora veja, Sodoma, como ela está, o que aconteceu, e Jesus Cristo manifestado corporalmente na igreja hoje. Vem fazendo as mesmas coisas, as mesmas obras, as mesmas coisas que ele fez o tempo todo. Nunca muda, o eterno vem e sobre a terra hoje ele tem se manifestado nos corpos humanos, nossos corpos humanos, que ele tem chamado. Ele tem feito exatamente a mesma coisa que ele fez várias vezes e nos tempos de sua carne sobre a terra. E então fazendo a mesma coisa hoje, porque Deus várias vezes falou aos pais através dos profetas neste último dia através do seu Filho Jesus Cristo. Hebreus capítulo 1. O Filho sendo revelado nos últimos dias, Deus manifestado em carne humana, estabeleceu antes da destruição de Sodoma o fim do mundo gentil. Vê você isso? Há 3 manifestações. Agora, a coisa seguinte acontece quando isso tudo é juntado naquela pessoa, Jesus Cristo, corpo e noiva, na volta física do Senhor Jesus, fazendo as suas 3 vezes quando ele foi trazido à terra. Morto, crucificado, ressuscitado e manifestou-se na forma de seu corpo, o qual é sua noiva, a mulher, entendeu? Ela é parte do seu corpo e a mulher e o homem estão simplesmente tão perto, até que são o mesmo. Eles têm que ser de qualquer maneira. Aí está, vem? Eles manifestam exatamente da mesma maneira. Ela é uma parte dele, porque ela foi tirada dele. E a noiva hoje é tirada do corpo de Cristo, que está agindo e fazendo exatamente como ele disse que isso faria neste dia. A noiva, a rainha, rei e rainha. Irmão, eu espero que isso ajude. Trabalhemos juntos. Vamos em busca do último eleito. Envie essa mensagem a quem você ama. E Deus te guarde. E até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém.